Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa aula 18, falando ainda sobre a deficiência intelectual e entendendo um pouquinho, quais são as causas, as possíveis causas, que vêm trazer esse transtorno para nós, tá? Alguns fatores pré-natais, numerosas anomalias cromossômicas e disfunções metabólicas, genéticas, neurológicas podem causar deficiência intelectual. Por exemplo, infecções congênitas que podem causar deficiência intelectual incluem a rubéola e aquelas por citomegalovírus, toxoplasmose, treponema pallidum, vírus da herpes simples ou até mesmo HIV. Infecção pré-natal pelo Zika vírus causa microcefalia congênita e deficiência intelectual grave associada, Quando falo em Zika vírus, a gente está falando sobre o mosquito Aedes aegypti, o que o mosquitinho pode causar numa mulher gestante, Pode deixar o seu bebê com deficiência intelectual para uma vida inteira. Então, por isso que muitas mães que, fiquei sabendo que estou grávida, começam a fazer exames após a notícia da gravidez, mas na verdade deveriam fazer antes, 6 meses antes, ver se está tudo ok, ver se não tem HIV, se não tem nenhuma doença infecciosa que possa passar para o bebê, tá? Fazer exames de ferro, principalmente. Então, são várias coisas que precisam ser observadas antes mesmo de se pensar em engravidar. Mas muitas mulheres não têm esse raciocínio, essa visão, que isso pode afetar o seu futuro bebê. Conclusão: quando descobrem a gravidez, aí que vão buscar fazer um pré-natal. E muitas mulheres ficam expostas ao Aedes aegypti, a vírus, como a rubéola, que é uma doença gravíssima na gravidez, deixa mesmo sequelas, tá? Não só da microcefalia, que é o aumento do cérebro, como também a deficiência intelectual. Então, a gestante, ela tem que ser realmente coberta por um bom médico, fazer um bom pré-natal, tá? Que dê essa cobertura para ela, que ampare ela e o seu futuro bebê, tá? Porque a gente sabe, como eu falei, nem todo mundo tem os mesmos recursos, mas mesmo não tendo recurso, isso vai muito da responsabilidade da mãe, que muitas mães não têm nesse sentido, tá? Falando ainda sobre alguns fatores, por exemplo, os fármacos pré-natais, os remédios pré-natais e exposição de toxinas podem causar deficiência intelectual. A mais comum dessas situações é a síndrome fetal do alcoolismo. Outros agentes são os anticonvulsivantes, como a fenitoína e o valproato. Fármacos quimioterápicos, exposição à radiação, ao chumbo e metilmercúrio. Já fez um raio-x e o radiologista já te perguntou, tem suspeita de gravidez? Aí bota aquele colete, para evitar mesmo radiação, porque isso é muito perigoso, tá? Se você tiver gestante, E também, por exemplo, se o pai, não digo nem a mãe, mas se o pai for alcoólatra, aí você engravidou de uma pessoa alcoólatra já há muitos anos. Isso pode causar transtornos também na sua criança, no seu bebê, tá? Às vezes você nem bebe, mas você tem relação com um homem altamente alcoólatra, tá no sangue, tá? Isso passa para o bebê, deixa sequelas para o bebê, isso já foi comprovado, tá? Fatores perinatais, complicações relacionadas à prematuridade, sangramento do sistema nervoso central, leucomalácia periventricular, parto em posição pélvica ou com uso de fórceps, gestação múltipla, placenta prévia, pré-eclâmpsia e asfixia perinatal aumentam o risco de deficiência intelectual. O risco é maior para a idade gestacional. Deficiência intelectual e baixo peso compartilham causas semelhantes.
Os lactentes com peso baixo ou extremamente baixo ao nascimento aumentam as probabilidades de apresentar deficiência intelectual, dependendo da idade gestacional, eventos perinatais e qualidade dos cuidados. Então, algo bem interessante, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre os fatores, né, perinatais, o quanto é importante fazer um acompanhamento, fazer um pré-natal devido, né? E também se a mãe sofrer alguma intercorrência durante a gravidez, como pressão alta, como eclâmpsia, que é a parada cardíaca no momento do parto, né? Isso tudo pode ocasionar a deficiência intelectual, como entre outros transtornos também, tá? Então, é uma série de fatores que vêm a contribuir, né, para essa má formação congênita, má formação dos neurônios e essa deficiência intelectual. Agora, eu tenho um aluno deficiente intelectual. Como eu posso lidar com ele todos os dias, né? Ele vai ver em você uma mãe. Se você é uma professora, uma mediadora, acolhedora, ele vai ver em você uma mãe. Dê muito amor a essa criança, tá? Muito carinho, muito acolhimento. Abrace, ensine através de gestos, né? Como demonstrar carinho, respeito pelas pessoas, porque são pequenos avanços que você vai ver nessa criança ao longo dos dias. Para a própria família serão avanços enormes, tá? Porque quando você tem um filho que tem algum transtorno mental e que você vê ele fazendo progresso, para a família isso é um avanço enorme. A família que está acostumada todo dia a lidar com essa criança e muitas das vezes não vê, né, nenhum avanço e assim, às vezes nem sabe estimular seu próprio filho, né? Não sabe ensinar como ele deve aprender. Porque o mais importante para a gente, quando tem um aluno com transtorno, é a gente saber ensinar como ele deve aprender, né? Aí entra a questão da equidade, não entra a questão da inclusão, né? Muitas escolas acham, o sistema acha que uma inclusão eficaz é você colocar o seu aluno, imagina, com deficiência intelectual dentro de uma sala com 20, 30 alunos, né? Sendo que é uma criança imatura, é uma criança que você virou as costas, ele vai possivelmente sofrer um bullying, né? Só em ele brincar de carrinho, brincar de boneca, né? Demonstrando imaturidade, demonstrando insegurança, ele se apega a algum brinquedo e ele não solta, tá? Então é ali que ele deposita toda a confiança dele, né? E isso se dá muito, crianças que se apegam ao mesmo brinquedo, você percebe uma certa carência nessa criança, né? Você observa que ela se apegou àquele brinquedo, se afeiçoou, e se de repente até algum adolescente vai lá, corre, arranca aquele brinquedo dele, ele pode entrar em crise sim, tá? Ele vai sentir a falta daquele brinquedo, né? E vai reclamar, vai chorar, pode gritar, pode entrar em crise sim, tá? Então, você mediadora, você professora, você tem que fazer a turma respeitar esse aluno, tá? Ensinar essa questão da equidade de uma forma integral. Não adianta só você, mediadora, professora, ter esse olhar e a turma não entender o que é o respeito ao próximo, o respeito às neurodivergentes, tá? Não adianta nada, tá? Então, eu deixo aqui mais uma opção de recurso para você utilizar com essa criança, é você puxar o teu celular, passar um vídeo pedagógico para ele, por exemplo, você está alfabetizando, né? Mostrar as letras do alfabeto para ele várias vezes, vamos lá, agora é o momento do nosso videozinho, né? E aí, vamos tentar copiar essas letrinhas aqui do celular? Aí você dá o papel. Aí você também já tira uma cartinha da manga, você já tem as letrinhas em EVA que você fez em casa e aquilo já vai dentro da sua bolsa para você poder utilizar dentro de sala,
tá? E aí, olha só, as letras que nós vimos no vídeo, a tia tá colocando aqui para você, ó, na mesa, tá vendo? O A, o B, o C, e ele vai lembrar da música. Se tiver uma música associada ao vídeo, ele vai lembrar e vai repetir. Então, é uma ótima forma de você fazer isso durante o primeiro mês de aula com essa criança, porque você vai ter que, se essa criança não souber ler, você vai ter que fazer um trabalho paralelo com essa criança de alfabetização, né? Não adianta você jogar o conteúdo lá, por exemplo, de 7º, 8º ano, do ano que ele estiver cursando, né? Se a criança não sabe ler, né? Ele precisa estar presente numa turma que condiz com a idade dele, tá? Ele precisa se associar. Você também não pode colocar um aluno de 14 anos numa turma de primeiro ano, com criança de 6 anos, né? Não tem lógica. Ele precisa se associar com crianças da idade dele, na idade certa. Porém, o conteúdo, ele vai estar ali como ouvinte. Você pode até explicar o conteúdo de uma maneira visual para ele, mostrando figuras, se tiver livros didáticos, né? Mostrando figuras, mostrando fotos, né? Tudo que você conseguir mostrar de forma visual, cartazes, tá? Para ele tentar entender o conteúdo. Mas daqui semana que vem, se você perguntar aquele conteúdo, ele já vai ter esquecido, tá? Então, assim, o mais importante não é ele gravar o conteúdo, mas ele entender, de repente ele falar com as próprias palavras dele, aquilo que ele entendeu. E aí, meu amor, o que você entendeu sobre esse assunto, né? É muito importante, tá? Você usar recursos assim, usar essa didática para lidar com crianças com deficiência intelectual, tá bom? Então, na próxima aula, nós já vamos ver sobre o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é um transtorno também muito recorrente, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês.